Ó, esse é o momento que a gente fala pra você apoiar o Flow. Exato. E pra gente continuar fazendo esse negócio aqui foda, porque eu sei que você ama. A verdade é que sem vocês, sem o apoio de vocês, tudo isso aqui seria muito mais difícil. Porque a verdade é que não é de graça nada disso, sabe? Então, obrigado aí pela moral também. Então é isso, né? Maneiro. Por que tu foi pra lei? Pra lei? Pro direito? Puxa, eu não gosto de injustiça, eu tenho um problema com isso, e principalmente eu não gosto que as pessoas explorem o desconhecimento dos outros, sabe? Então acho que eu pensei em ajudar de alguma maneira. Eu sempre gostei muito de falar. Eu fui um pouco pela psicologia também. Então eu lembro de ter no ensino médio uma matéria que era psicologia social, e aí vou um pouco pela criminologia. Meu trabalho tem muito a ver com isso, de entender como as pessoas funcionam. Na comunicação eu trabalho com isso também. E aí foi um pouco porque, vamos ver, eu pensei em prestar jornalismo também, sabia? No final tava... Mas eu fui muito feliz sendo advogada. Eu ainda sou advogada. Pô, tô pagando a OAB, então. Quer dizer, eu acho que eu perdi o boleto. Mas enfim, vou pagar o OAB. Não me E o mestrado? Qual foi o tema? Qual foi a pegada do... A influência da repressão penal sobre o usuário de crack na busca pelo tratamento. Porra! Eu fiz uma pesquisa de campo. O mestrado foi muito legal. Eu fiz um... Foi tirar uns crack lá na Cracolândia. Cheirar uns crack. Tava comentando de Não, crack. eu sou bem careta, mas enfim, eu fui estudar em Portugal uma época na faculdade e eles estavam evoluindo muito na política de drogas lá, na descriminalização do usuário, transformar numa infração administrativa. E eu achei muito legal, comecei a me interessar pelo tema, voltei para o Brasil, terminando a faculdade, falei, cara, quero estudar isso. E aí fui para a USP, entrei no mestrado logo depois da faculdade, porque eu tinha certeza que queria dar aula. E aí eu fui cursar umas matérias na psiquiatria. Então você pode escolher a faculdade que você quer ir, né? Tava no direito, fui umas matérias para psiquiatria, tem até uma história legal que eu fui... O professor falou, vou dar uma prova, vou te fazer umas perguntas, você responde o que você souber. E ele me entregou e pela primeira vez na vida, eu não sabia nada. E eu cheguei e falei, professor, eu tenho um talento que é enrolar. Mas hoje, eu não tenho como, não tenho ideia. E eu falei, você quer que eu vá embora? Ele, não, fica aí. E aí eu comecei a estudar e foi isso. E qual que é a conclusão? Como que o Estado fode os cracudos? Falei pra ele que eu queria falar disso. Então, de diversas maneiras. Né? Você quer saber sobre o porte? Acho que a questão das drogas é uma questão muito complexa. Vou falar disso aí, da gente para de falar de assunto cabeçudo. Daqui a pouco o povo vai desligar. Falar, porra, papo chato dessa mulher. O pessoal já reclama que eu falo de maconha. Todo programa eu enfio maconha. Não, mas acho que quando a gente pensa em política de drogas, a gente tem que pensar o seguinte. Faz bastante tempo que a gente está proibindo droga. E, enfim, elas estão aí ganhando a guerra às drogas há anos. Então, não tá funcionando. O Jean tem uma camisa maneira pra caralho. Palmas para as drogas que por mais um ano venceram a guerra às drogas. É dessa marca, não é, Jean? Não é dessa marca aqui? Cara, pior que eu não lembro, pra ser sincero. Talvez seja. Então, acho que esse é um indicativo, não de que as pessoas precisem concordar com a minha proposta, mas de que a gente precisa pensar. Porque se a gente está fazendo um negócio por tanto tempo e o negócio não está funcionando como a gente quer, a gente precisa pensar. Eu tenho no meu Instagram uma série de vídeos sobre isso, mostrando uma fala do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, porque, enfim, na época, uma visão não considerada alinhada ao meu pensamento, e ele falando sobre o tabaco. Ele estava dizendo, a gente tem um imposto alto sobre o tabaco, só que isso faz com que uma parcela maior do mercado seja tomada pelo contrabando. 40%, e o cigarro... ou 60%, sei lá. O cigarro contrabandeado, ele não tem controle fitossanitário, então ele é pior para a saúde. Com a droga é 100%. A gente não tem controle fitossanitário. E o prensado é um lixo. Então, um lixo. O bem jurídico tutelado na linguagem do direito penal, aquilo que o crime previsto na lei de drogas protege, em tese, é a saúde pública. Só que a gente está gerando mais prejuízo para a saúde pública. E aí a gente gasta muito mais dinheiro encarcerando pessoas, prendendo gente, do que com saúde pública. E aí outro ponto, quem que a gente prende? Os grandes traficantes? Não. Porque eu queria trazer um livro, aliás, eu não achei em casa, o Sentenciando o Tráfico, do juiz Marcelo Semer, e ele vai mostrar que uma pequena parte das prisões é decorrente de investigação. O resto é policial militar na rua, prisão em flagrante. Você pega um cara jovem, primário, coloca na cadeia, cumprindo pena, e aí, enfim, ele acaba integrando uma das facções criminosas. Aqui tem o livro A Guerra, do Bruno Paes Manso, A Ascensão do PCC, fala um pouco disso. E você perde essa pessoa. Então, você
achando que você está combatendo violência, você acaba produzindo mais violência. É um contrassenso a política. Você dá material humano pro tráfico, Exatamente. né? Porque o cara vai pra cadeia, ele já tem a ficha Então suja. a questão é, a gente precisa pensar. Outra coisa, tempo de polícia. O uso de drogas segue sendo crime, tá? Ele não é punido com pena de prisão, mas... Já fui algemado, já fui pra cadeia. E você tem que assinar o termo circunstanciado, né? O Igor foi lá na DENARC comigo, porque a gente, né... Pior que é, e estamos sendo investigados pelo DENARC. Estão sendo investigados? É. Por quê? Porque a gente fuma tabaco orgânico. Dele. Mas aí você percebe? E, então, todo um dinheiro, gasto Usuário, público direcionado para isso... É incentivo, talvez. Gasto público direcionado para isso, enquanto a gente não consegue punir nem 10% dos homicídios no Brasil. Bom, não tem uma estatística que 40% das pessoas que estão presas não foram julgadas ainda? Muitas das pessoas... Não é meio absurdo isso? Pra mim parece um absurdo, crime contra a humanidade isso aí. É um absurdo isso, mas aí a gente tá falando de uma outra questão. Claro. Que tem a ver com lei de drogas também, porque a maioria dos presos em flagrante permanece preso, então tá preso cautelarmente até o final do processo. Mas se a gente pensar em total de população carcerária, você vai ter mais de 40% de presos por crimes relacionados a drogas. Você tem na população carcerária feminina 60%. E, de novo, não é o grande traficante. Então é uma peça substituível. Sim. O que eu tô falando é, nós estamos gastando dinheiro, a gente está gelo. gastando tempo de polícia e não está produzindo resultados. Então a única coisa que eu enfim, defendo é que a gente pense com racionalidade. Cara, bora debater. Não precisa concordar comigo não, cara, mas não tá funcionando. Só que sem medo, não adianta a gente debater, tipo, não posso falar sobre esse assunto, porque a gente não sai do lugar. Bom, a gente conversando com o Eduardo Bolsonaro sobre essas paradas aí, ele disse que a principal razão pra ele ser... Não sei se era a principal razão, mas uma das razões pra ele ser contra, tipo, legalização ou descriminalização era que ia botar na rua um monte de gente, porque o cara não pode ficar preso por conta dessa parada de um crime que nem existe mais. Abolicio crimes. E aí ele falou também que... Mas aí a questão é... Olha, eu sou contra a descriminalização porque vai botar na rua pessoas. Então você é contra a descriminalização porque você é contra que essas pessoas fiquem na rua, ponto. Porque se você acha que o crime não deveria existir, não te interessa o pretérito. E aí vem o que ele falou depois. O que ele falou depois é o seguinte, é muito mais... Por exemplo, às vezes a gente pega... Não tô falando que eu concordo, beleza? Tô relatando. Claro. Ele disse que às vezes a gente pega um cara que cometeu outros crimes e a gente consegue prender ele porque ele tava com droga. E aí a gente consegue botar ele na cadeia. Então, às vezes... Não, desculpa, o cara tá falando, o Estado é ineficiente e não consegue fazer o que a gente tem que fazer, então a gente precisa dar um jeitinho, um jeitinho que a gente... Cara, mas aí desculpa, gente. A falha do argumento tá nele mesmo, nos dois. Sim. Não faz nenhum sentido. Então, mas aí a gente foi conversando sobre isso um tempo e não avançamos. Mas... Que bom. É que não vai mudar a ideia do Eduardo Bolsonaro sobre drogas ao vivo num programa, né? Mas é importante a gente poder debater para as pessoas que estão escutando. Eu acho. Eduardo, talvez eu tenha falado merda, mas é isso que eu me lembro. Mas é muito complexo o assunto, né, cara? O foda é a galera, tipo, jogar qualquer coisa de orelhada sem estudar a fundo, porque é um assunto delicado demais, né? Mexe com a vida das pessoas. E outra, você não precisa dar um passo gigante. Eu aceito pequenos passos. Primeiro é uma coisa. Você não precisa... e você não precisa descriminalizar. A gente não conseguiu ainda nem julgar o recurso que está no Supremo para descriminalizar a conduta de porte para uso pessoal. Então tem muito a percorrer. E aí, se a gente vai falando de mercado de cannabis agora, um mercado que se apresenta como muito promissor. Vocês estavam falando de investimento em poupança. A gente está falando dessa corrida, o green, né? Que é a corrida por esse tipo de mercado. E a gente vai ficar para trás de novo. E o Brasil é um lugar excelente para produzir esse tipo de coisa. Pô, aqui tem sol pra caralho, né? Eu nem conheço tantos dados de, enfim, como seria sol. A produção aqui. Mas de qualquer maneira... Não, a gente tem muito chão e essa porra nasce em qualquer lugar. Assim, eu nem fumo maconha. Mas eu acho uma burrice fodida várias coisas, sabe? Esse lance aí do... Primeiro que assim... todo esse lance de proibir maconha tem a ver com
encarcerar os caras mesmo, né? Não tem muito a ver com... Trouxe aqui o livro do Henrique Carneiro, Drogas, a História do Proibicionismo. Posso indicar um podcast? Claro. Tem um podcast dele na Ilustríssima, uma conversa ilustríssima da Folha de São Paulo, bem legal. Ele explica as origens do proibicionismo e por que era uma lei direcionada para uma tentativa de criminalizar grupos. E aí a substância foi o meio que eles encontraram. Total. Sim. Então é um livro... Não, pra mim essa discussão é uma discussão que devia ser um DAN. Pelo simples... Um DAN, uma obviedade, uma conclusão óbvia de se chegar... Pelo primeiro... Toda vez ele mete. Não, mas eu acho bom o DAN, que eu pensei que poderia ser um vocabulário de gamer. Não, pelo próprio argumento que você trouxe. Tipo, o consumo de drogas nunca esteve tão difuso. Então... E aí? É óbvio que não tá dando certo. Se o objetivo da guerra contra as drogas era inibir o consumo... Errou! E aí? A partir do momento que a gente tem essa constatação óbvia... Não devia ser devia ser tipo... Vamos repensar, né? Cara, mas a questão é que viram tem vários debates interditados, né? Sobre os quais a gente não consegue falar. E é isso. E aí a gente fica empacado. Porque se a gente não conseguir falar, a gente vai permanecer empacado. É verdade. E, porra... Tu que é DJ lá, deve ver os amigos diretão, né? Curtindo uma paradinha. Bastante, cara. Enfim, na então, noite... não parece estar muito proibido ali, né? Então, com todo respeito aí os amigos que curtem. A parada é essa, que a gente acabou de falar aqui. A proibição é uma proibição meio que para inglês ver, né? As drogas são proibidas, mas qualquer pessoa sei lá, no WhatsApp ou qualquer coisa, um segundo o cara arruma o que ele quiser. Então, é uma proibição que não funciona. Na real, é minha simbólico, leitura, e aí se você pensar quem é que sofre com essa proibição, você vai entender por que ela existe. É verdade. E o que é simbólico em determinados lugares. Em outros lugares é bem concreto. O que eu se acho tiver a cor errada, não é tão simbólico, né? O que eu acho dependendo da cor da pele é concreto, dependendo da bairro onde você tiver, a roupa que você está vestindo. E o que eu acho um absurdo também, por exemplo, para uso medicinal, né, é uma complicação, porque parece que é legal, né, o uso, mas não é legal a importação, né? É do insumo. Do insumo. Exato. A gente tem agora, pode usar os medicamentos à base de cannabis, mas você precisa de uma autorização específica da Anvisa, até para produção, mas você tem que importar o insumo. O que também é um problema, porque você estará comprando o insumo de outro país, que é quem vai ganhar o dinheiro pela venda do insumo. Tipo, economicamente, devia ser